Olá! A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 70 milhões de pessoas são autistas em todo o mundo, sendo 2 milhões somente aqui no Brasil. Além das limitações impostas por essa condição, as pessoas diagnosticadas com TEA, o transtorno do espectro autista, ainda enfrentam o preconceito. Buscando mudar essa realidade, a ONU criou em 2007 a campanha Abril Azul, que tem o objetivo de conscientizar a população sobre o autismo e promover uma sociedade mais inclusiva. E para falar sobre esse tema, eu converso hoje com a Nádila Walter da Silva, que é psicóloga especialista e certificada internacionalmente em intervenção precoce no autismo. Nádila, obrigada por aceitar o nosso convite. Prazer. Nádila, para começarmos a nossa entrevista, explica para a gente o que é o transtorno do espectro autista. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que tem uma base genética e afeta as áreas do desenvolvimento relacionada à comunicação, interação e comportamentos restritos e repetitivos. E existem níveis diferentes, né? Na verdade, desde o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico, de Doenças em 2015, houve uma mudança na perspectiva em relação ao autismo, ou seja, ao invés de dividir o autismo em subclassificações, o foco hoje é entender os níveis de suporte, ou seja, a pessoa autista, ela é autista, né? É uma condição, mas o que muda são os níveis de suporte que essa pessoa precisa para se desenvolver. Nesse sentido, a gente tem o suporte leve, moderado e grave. Então, parte de uma mudança, ou seja, não está relacionado mais a pessoa ser mais ou menos autista, quem é autista, mas aos suportes que ela precisa para o seu desenvolvimento ao longo da vida. E como que é realizado, então, o diagnóstico do autismo, Quais são as principais características do TEA? Esse diagnóstico ele pode acontecer desde as idades iniciais, A criança pode apresentar sinais de alerta em relação à condição do autismo, de acordo com o que a gente fala dos marcos do desenvolvimento, ou seja, uma criança que desde bebê apresenta atrasos desses marcos do desenvolvimento relacionados a essas áreas do autismo, isso traz para a gente a necessidade de uma intervenção precoce. Muitas vezes a intervenção precoce ela pode vir com um diagnóstico ou com a hipótese diagnóstica. O diagnóstico específico do autismo ele pode vir depois da intervenção, ou seja, a equipe multidisciplinar ela intervém no desenvolvimento dessa criança e orientação familiar, e aí junto com a equipe vai formando essa concepção diagnóstica, se realmente fecha o critério de acordo com o DSM ou não. Ou então a gente tem alguns protocolos, padrão ouro, para que esse diagnóstico já venha através de um laudo específico. Tá? Então, normalmente, esse diagnóstico fechado acontece por volta de 2, 3 anos, mas o que é importante dizer é que a intervenção, mesmo com a hipótese diagnóstica, é muito importante que aconteça precocemente, justamente para que a gente aproveite um período de desenvolvimento mais propício mesmo, para o aprendizado da criança e toda a orientação familiar. E, caso os pais ou o responsável identifiquem essas características, quais profissionais eles devem procurar? O primeiro profissional que eu penso que é essencial nessa primeira escuta da família é o pediatra. Então, normalmente, esse pediatra que já acompanha a criança desde bebê, desde recém-nascido, precisa alertar a família em relação a algo que não está respondendo à expectativa no que se refere a esse desenvolvimento. Esse pediatra ele vai orientar a família a buscar uma equipe multidisciplinar focada em intervenção precoce. Então, a partir daí, essa família, ela normalmente pode começar com a fono, a psicologia, a TO, que são esses profissionais voltados à intervenção nessas diversas áreas do desenvolvimento. E aí, de acordo com a necessidade de suporte de cada criança, a gente vai aumentando essa perspectiva clínica com outros profissionais da saúde. E Nádila, você acabou de falar aí pra gente sobre a importância do diagnóstico precoce, Mas também existe o diagnóstico tardio em pessoas adultas, não é mesmo? Sim. Quando a gente pensa na história do autismo, tá tudo muito recente, então muitas pessoas não receberam um diagnóstico precoce.
mas viveram com situações, né, em que tiveram dificuldades sem um devido acolhimento. E aí agora que as pesquisas estão tendo mais divulgação, eles começam a identificar com esses sintomas e a buscar um diagnóstico que pode ser feito tanto através de uma avaliação médica ou neuropsicológica, ou então através desses protocolos específicos para o autismo, né, que a gente já tem aqui no Brasil, para o diagnóstico de autismo em adultos. E Nádila, o autismo ele pode estar relacionado com outras comorbidades? Sim, sim. O autismo pode estar relacionado a comorbidades como TDA, TDAH, dislexia, descalculia, ou seja, é muito importante que se faça uma avaliação criteriosa, né, de todo o ambiente da criança, bem como os sintomas, para que a gente entenda, né, o que é do autismo e o que está relacionado a comorbidades que podem vir junto com o diagnóstico. E Nádila, a gente começou a entrevista falando sobre a importância da inclusão dessas pessoas na sociedade, né? E a presença de crianças e adolescentes no espectro autista nas escolas vem crescendo. De 2022 a 2023, o número subiu de cerca de 400 mil para mais de 600 mil crianças, segundo os dados do Censo da Educação Básica. As nossas escolas estão preparadas para receber as pessoas com TEA? Esse número ele tem aumentado em função de uma perspectiva, né, de uma mudança de paradigma em relação ao autismo. Hoje o autismo é reconhecido, né, enquanto sujeito de direitos e direito à convivência familiar e comunitária, assim como a inclusão escolar. Mas como é uma mudança bastante recente, a gente vê ainda muita dificuldade em relação à inclusão dessas crianças e ao entendimento no que se refere a esses suportes, né? Porque não adianta só, entre aspas, assim, você incluir a criança, colocar na escola, mas não dar esses suportes importantes para que ela se desenvolva, os suportes que ela necessita para o aprendizado, né? Tanto nas esferas acadêmicas, pedagógicas, quanto de socialização. Então ainda falta muita capacitação em relação ao que é o autismo e a todas essas metodologias também, né, orientação pedagógica para que a criança se desenvolva da melhor forma possível no ambiente escolar. E não somente nas escolas, né, mas é importante que toda a sociedade esteja preparada para incluir as pessoas do espectro autista nas atividades cotidianas, não é mesmo? Exatamente. O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento, né? A gente precisa aprender que a sociedade é diversa. Então, quando eu falo em acessibilidade, eu penso no dever e no direito de todo cidadão a uma sociedade verdadeiramente inclusiva, né? E para isso a gente precisa, de fato, compreender o autismo, compreender, né, toda essa acessibilidade que ele precisa para transitar, né, nos diversos espaços sociais, culturais, humanos. Então é um aprendizado em conjunto, né? Todo mundo precisa abrir a cabeça em relação a como incluir a pessoa com autismo. E para finalizarmos, a campanha Abril Azul pode ser uma aliada nessa luta, né? Exatamente. Toda campanha, né, parte de uma perspectiva de mudança de paradigma e conscientização sobre o autismo. A campanha desse ano traz uma perspectiva, né, tanto da gente valorizar as potencialidades de acordo com cada pessoa autista, mas também reconhecer e respeitar os limites. Isso tem a ver com todo esse suporte que a gente está conversando. Então, nós precisamos reconhecer, né, toda qualidade e pontos positivos, mas também entender que são pessoas que precisam de suporte e esses suportes precisam ser reconhecidos, precisam ser acolhidos pela sociedade. Então, Nádila, mais uma vez, obrigada por aceitar esse convite e por dar essa entrevista tão esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade em falar e divulgar informação de qualidade. Para quem quiser mais informação, é só acessar o Instagram do Instituto Preciosidade, que está em Mariana, Minas Gerais. Em Ouro Preto, as pessoas com autismo podem obter de forma gratuita uma carteira de identificação. Para solicitar o documento, basta comparecer ao CRAS de referência, preencher o requerimento e levar o relatório médico que confirme o diagnóstico. Mais detalhes no Instagram da Prefeitura. Já em Mariana, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito ao cordão de girassol, que identifica pessoas com deficiência oculta. Ele pode ser solicitado diretamente na Secretaria Municipal de Saúde,
que fica na rua Cônego Amando, número 161, no bairro Chácara. O benefício também pode ser solicitado na UBS de referência. Mais informações no Instagram da Prefeitura. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.